nada, pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice, y acá estoy a espera de lo que el clube decida. Nada más, un abrazo. Esse vídeo do Messi pedindo desculpas foi uma das coisas mais inusitadas que aconteceu nos últimos tempos. Eu sei que você em casa não esperava por esse vídeo, eu também não. Inclusive, algumas coisas me chamaram a atenção. No final do vídeo, eu vou deixar aqui a minha opinião sobre isso, mas só vou destacar que, primeiro, o Messi não fala o nome do Paris Saint-Germain na desculpa. Ele não menciona a torcida. E terceiro ponto, eu olhei esse vídeo e falei, gente, não parece aquela série, sabe quando uma pessoa é sequestrada, tá num cativeiro na série que ela tem que ler um negocinho assim, tá com uma arma na cabeça? Bom, foi a imagem que me passou. O Messi meteu um paletó pra gravar o pedido de desculpas. Gente do céu. Bom, e nessa semana caótica, enquanto o Messi tá suspenso por ter viajado à Arábia sem autorização do Paris Saint-Germain, o técnico Christophe Galtier dá entrevista coletiva antes do jogo contra o Troyes fora de casa pelo campeonato francês. E óbvio que o Galtier foi perguntado, bombardeado sobre essas questões que estão acontecendo no Paris Saint-Germain. E eu separei aqui as principais respostas para você. Primeiro, sempre sobra para o Galtier. Como ele dá coletiva toda semana, ele é a fonte do Paris Saint-Germain. Ele que está sempre falando oficialmente pelo clube diante das câmeras. E aí, ele chegou, assim, com um sorriso, meio para mostrar que tava tudo bem. E logo a primeira pergunta pro Galtier: o que você sabia da suspensão do Messi? Como você interpretou isso? E o que você enxerga daqui pra frente? Ele falou: olha, eu fui informado no começo da semana pela minha direção dessa decisão. Uma vez que eu fui informado, eu tomei a decisão de não comentar sobre o assunto. Olha ele tirando o dele da reta. Óbvio, enquanto o Paris Saint-Germain tá procurando um novo treinador, Mourinho aí conversando com o PSG, o Galtier tendo que segurar essa treta aí na final da temporada. Gente, que loucura, sério. Ninguém pensa no Galtier, coitado. Não tem uma semana que não aconteça um evento que cause no Paris Saint-Germain. Você, como treinador, como que você vive essa crise permanente e como explicar isso, né? Você que tá dentro. Ele falou, olha, tem uma grande diferença entre o que a gente vive no dia a dia e o que acontece, de fato. Sobre a suspensão do Messi, claro que isso não foi legal e a gente não consegue esconder, mas existe uma diferença do que vocês escrevem e do que a gente vive no vestiário. Posso falar pra vocês que é um período agradável? Não, não é. Eu tô de acordo que não estamos num período agradável. Mas o objetivo é que os jogadores trabalhem. Quando a gente perde, os jogadores não estão felizes, não tá ninguém sorrindo no vestiário. Eu vejo a reação no grupo, tá todo mundo concentrado e envolvido. Não é suficiente isso para buscar o título, mas a gente tem que buscar o título. O campeonato vai ser difícil, tem a realidade do vestiário e essa realidade que a gente tem hoje, que é buscar o 11º título do campeonato francês. Hoje o Paris Saint-Germain está com 5 pontos de vantagem, a gente está um pouco de sombra aqui, porque eu estou com um lugar que não tem. Hoje o Paris Saint-Germain está 5 pontos de vantagem em relação ao Marseille, faltam 5 rodadas nesse meio caos aí. Tem gente falando aqui na França que o Paris Saint-Germain corre o risco de perder o título, cara. Seria uma tragédia tremenda, né? Bom, aí ele falou assim, a outra pergunta: você tem medo de não ganhar o título? E como você está vivendo isso no seu plano pessoal, né? Ele falou, tô concentrado no meu trabalho, na gestão do elenco, porque nosso elenco tá se enfraquecendo jogo após jogo, né? O último desfalque foi o Nuno Mendes, que tá fora até o final da temporada. E ele fala, bom, a gente não tem momento para relaxar, não existe. Jogo após jogo, a gente está vivendo lesões complicadas, a gente precisa estar unidos e falar as coisas, né? Liberar, falar, ser aberto, Aí, próxima pergunta para o Galtier. Você acha que o Neymar será jogador do Paris Saint-Germain na próxima temporada? Como você vê essa situação da torcida na casa dele? Ele falou, olha, se a gente vai ver o Neymar na próxima temporada, eu estou focado nos últimos 5 jogos do campeonato francês, depois a gente vai ver o que vai acontecer. Ou seja,
não quer se envolver, né? O Gauthier sabe que o dele tá na reta, ele também não vai poder falar pela diretoria. E agora sobre a torcida na casa dele, não importa, seja o Neymar ou outro jogador, é preciso ter muito cuidado. A vida privada precisa continuar sendo privada. Eu posso entender todo esse descontentamento, a decepção da torcida. Eu posso entender que eles façam uma manifestação no nosso local de trabalho, no nosso escritório, mas não na casa de ninguém. Isso ele falou assim, isso não existe. Nossa sociedade está se tornando incontrolável. É preciso tomar muito cuidado. Aí ele fala sobre os insultos que ele recebeu. Ele falou, eu tô muito exposto, né, como treinador do Paris Saint-Germain, então eu entendo, mas agora eu tô focada na minha missão. Aí é outra pergunta. O Paris Saint-Germain cometeria um erro de perder o Messi e o Neymar na mesma temporada? Olha, eu não posso responder essa pergunta, porque a temporada que vem é a temporada que vem. A gente tem que terminar bem essa temporada. E eu não tô aqui enrolando vocês, não. Mas é porque eu realmente estou concentrado nos 5 próximos jogos. A minha análise de tudo isso. O Gauthier tá ali. Ele sabia que essas perguntas viriam à tona. Mas ele já estava preparado pela parte da comunicação do Paris Saint-Germain a ter essa resposta e sem entrar em detalhes, porque não é da alçada dele falar sobre esses temas. O Paris Saint-Germain tem uma série de questões internas, questões políticas, e o treinador precisa saber o lugar dele. Eu falo isso porque os últimos treinadores que tentaram misturar ali com a diretoria se deram mal. Eu lembro muito bem do Tuchel, que quando ele começou a apontar alguns erros internos, o próprio Leonardo pediu a cabeça dele e ele saiu no Natal. Então, para você treinar o Paris Saint-Germain, às vezes você precisa fingir de louco. Não vi, não sei o que você tá falando, tá louco? Pois bem, aí, hoje foi a coletiva do Gauthier antes do Messi soltar o vídeo, tá? E antes de eu falar do vídeo do Messi, tem algumas informações aqui relevantes. O Mundo Deportivo da Espanha diz que o Sérgio Ramos está próximo de renovar com o Paris Saint-Germain, que ele tá no final de contrato, mas vai ganhar um salário menor do que ele ganha atualmente. Além disso, ontem, né, de ontem para hoje, começou a surgir alguns bafafá envolvendo a braçadeira de capitão do Paris Saint-Germain. Gente, primeiro, um jornalista disse o seguinte, o nome é John Bones Jones, que o Paris Saint-Germain já tinha anunciado internamente que a próxima temporada o capitão seria Kylian Mbappé e que o Paris Saint-Germain tinha esperado o Marquinhos assinar a renovação contratual para avisar ele e o Kimpembe. Isso gerou um rebuliço nas redes sociais e hoje o 90 Minutos, aqui esse site, trouxe a informação que uma fonte do PSG desmentiu essa informação. Ainda bem, porque assim, gente, tudo tem limite. Você vai informar via imprensa antes da temporada acabar que o Marquinhos vai ser capitão e ainda você esperar ele assinar o contrato para falar, amigo, você não vai ser o capitão da temporada que vem. Seria uma aberração / falta de respeito / sei lá, é difícil encontrar palavras, juro. Eu tento encontrar palavras pra falar, pra não ser desrespeitosa, mas ainda bem que alguém do clube desmentiu. A ver, porque, né, tem muita água pra rolar. Mas, meu Deus do céu. Aí também deram a informação que o Verratti estava pensando em deixar o PSG. O Verratti acabou de renovar, gente, não vai ter como sair. Enfim, e agora vamos ao vídeo do Messi. Mais uma vez aqui para vocês. Antes que nada, pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a espera de lo que el club decida. Nada más, un abrazo. Esse vídeo, ele me causa várias emoções diferentes. Primeiro, eu vou trazer aqui pra vocês a torcida do Paris Saint-Germain, como eles enxergaram isso, tá? Tem a comunidade do PSG Community, pedindo desculpa publicamente. O Messi mostrou que ele não se coloca acima do clube, ele respeitou a decisão do clube e que ele estava à disposição do clube após essa punição de 15 dias para ver o que o clube quer fazer com ele. Tá.
Muita gente vê como absurdo o Messi se posicionar. Assim, meu Deus, o Messi é maior que o PSG, por que ele se posicionou? Outras pessoas ficaram felizes, como a torcida do Paris Saint-Germain, a grande maioria. Outros revoltados, como é o caso aqui do Jérôme Rotten, que ele é comentarista na RMC. Ele disse assim: ele cometeu um erro, ele reconhece. Então, isso já significa que o Paris Saint-Germain estava certo em puni-lo, porque ele teve uma má conduta profissional. Não sou dirigente do clube, mas minha opinião é simples. Esse comentarista é bem famoso aqui na França, tá? Tô mandando a pergunta de volta. Bola pro Messi. Ele tá aqui há 2 anos. Seu investimento em campo é suficiente? Foi suficiente? A resposta é não. Pra mim, o PSG não precisa de Messi para ser campeão da França, sabendo que não vai ser renovado e que vai embora e que a aventura acabe assim. Detalhe. Antes do Messi chegar, né, 2 temporadas atrás, quem foi campeão francês? O Lille do Gautier. Não precisava do Messi, né? Tudo bem. Tá, vamos passar por isso. Jérôme Rotten continua. É triste, mas desculpas não mudam nada. Ele já se desculpou várias vezes pelo seu comportamento em campo. Isso é investimento dentro e fora. Ele não fala francês, não dá entrevista a uma mídia francesa, não para cumprimentar os jogadores. Bom, esse vídeo do Messi ele é muito curto. Me chamou muita atenção o Messi se pronunciar. Me chamou a atenção ele ter uma contradição ali no vídeo, tá? Calma que eu vou explicar. Me chamou a atenção ele não mencionar o nome do PSG, porque ele pede desculpa ao clube. Ele não faz nem questão de falar desculpa ao Paris Saint-Germain. Pode ser um detalhe, posso estar sendo chata? Posso, mas acho que não custa nada, né? Desculpa a você. E ele não pede desculpa à torcida. Uma parte da torcida que estava vendo aqui no Twitter ficou revoltada por ele não ter mencionado a torcida, mas a torcida que acabou de xingar ele, eu ainda fico impressionada como o Messi veio a público após ele ter sido exposto dessa maneira. Ele tá no meio da sua suspensão, colocou um paletó e gravou um story. Nesse story, o que ele fala? Olha, eu peço desculpas aos meus companheiros, ao clube. Eu não sabia que não ia ter folga, porque eu achei que seria como os outros jogos. Por que o Messi não sabia e todos os outros apareceram no treino? Tem alguma coisa errada. E logo depois, nesse vídeo curtinho, ele fala: eu já tive que cancelar essa viagem algumas vezes e dessa vez não tinha como cancelar. Ou seja, qual que é a minha leitura aqui? O Messi foi pro jogo do Lorient, já estava tudo marcado para ir para a Arábia Saudita. Aí, PSG perdeu. Mudou o negócio. Ah, não, eu tô indo viajar. Porque tinha certeza que ia ganhar. Meteu o pé pra Arábia Saudita. Daí alguém deve ter falado assim: não, você tá louco, vai dar merda, não sei o quê. Daí ele, não tem como, eu já cancelei 2 vezes. E aí o Paris Saint-Germain muda os planos, às vezes pra ferrar o jogador, né? Porque quando ganha, igual o Ancelotti lá no Real. Ah, dia de folga, ganhou. Aí o PSG perdeu, não, vamos mudar os planos. O Paris Saint-Germain já devia saber dessa viagem do Messi. Como ele cancelou 2 vezes, o clube sabia. E dessa vez o clube também deveria estar ciente que alguma viagem do Messi estava programada. Quando muda, o Messi fala: cara, que miras, bobo? Orra lá. Tipo assim, conho, não tem como mudar. Não tem. Aí ele fala: meu, perdi pro Lorient, cara, mas assim, preciso ir lá. Paciência. E aí, acontece o que acontece. Mano, vocês conseguem entender a loucura dessa história? O Messi veio pedir desculpa depois de ter sido xingado pela torcida. O Messi é uma pessoa que poucas vezes a gente soube de polêmicas envolvendo ele, né? Ele tem um perfil muito mais humilde, certinho ali, Tudo bem que no passado dele já teve problema com o Luiz Henrique no Barcelona, teve aquela treta que a gente ainda nunca soube muitos detalhes com o Ibrahimovic, quando ele estava no Barça, com o Lewandowski na Copa, enfim, o que miras bobo. O Messi tem um perfil às vezes meio rebelde, mas ele não costuma a ser indisciplinado. E aí, ao meu ver, o Paris Saint-Germain aproveitou que o Messi não ia renovar com o Paris Saint-Germain, com o clube.
O Messi, vocês concordam comigo que essa situação poderia ter sido resolvida internamente? Como? O Messi não apareceu no clube, certo? O que o PSG faz para proteger o jogador? Não, ele tava tudo certo. A gente tinha liberado, ele tinha essa viagem já marcada, já teve que cancelar 2 vezes e a gente fez uma exceção porque... Não, jogam a meta no ventilador. Ele não foi autorizado, a gente vai punir, o clube agora é diferente, vamos mudar a história toda, ninguém tá acima. O Messi, com toda a repercussão que teve essa história, se sentiu na obrigação de gravar esse vídeo. Mas dentro desse vídeo, se vocês assistirem de novo, volta aqui o vídeo pra vocês assistirem. Ele fala, eu não sabia, mas eu não tinha como cancelar. Calma aí, ele não sabia ou ele não tinha como cancelar? Vocês entendem que é contraditório? Assim, eu juro, na minha opinião, foi legal o Messi pedir desculpa, mas ele não precisava. A situação já tá tão desgastada, tá tudo tão feio, assim, tá tudo tão chato, que se eu fosse o Messi, eu ia falar, mano, amigo, desculpa. Com essa desculpa do Messi, com esse pedido de desculpa de forma pública, existe agora uma possibilidade dele atuar os 3 últimos jogos com o Paris Saint-Germain. Então, quando ele voltar da suspensão, ele fala no final do vídeo, depois eu quero ver o que o clube quer fazer comigo. Ou seja, se o Paris Saint-Germain quiser o Messi para os últimos 3 jogos, o Messi, pelo esse vídeo, não vai se opor. Então, abriu essa esperança, né? De qualquer maneira, essa história rendeu muita coisa. Gente, que loucura, o Messi colocou um paletó para gravar um vídeo de desculpa. Tá tudo tão bagunçado, mas tão bizarro que... Eu juro. Que miras, bobo? Que miras? Vocês têm noção? Eu quero saber. Vocês gostaram do pedido de desculpas do Messi? Vocês acham que ele precisava pedir desculpa? Como vocês interpretaram essa história? Depois do que eu falei aqui, né? Fiz um monólogo. Me conta aí. Ah, gente, uma coisinha antes de eu despedir. Semana que vem tem Liga dos Campeões, né? E eu vou pra Madrid, depois vou pra Manchester. Então, vai ter conteúdo muito legal aqui no meu canal. Nas minhas redes sociais, Instagram também, fazer stories, blá blá blá. E quem não viu ainda, a galera que tá chegando aqui por enquanto, que não conhece meu canal, tem vídeos aqui antigos, bem tão antigos assim, que eu fui pro Real Madrid e Chelsea no Santiago Bernabéu e depois no Stamford Bridge. Os vídeos estão bem legais, são vlogs, entrevistando torcida, mostrando ambiente. Então, ó, tem conteúdo de todo tipo aqui pra vocês, tá? Um beijo!